Oi, filho. Oi, mãe. Ai, saudade. Também tô. Meu nome é Priscila Tabet, eu tenho 40 anos, sou conhecida nacional e internacionalmente como a Sincerona e transformo muitas vidas. Agora você vai conhecer a minha história. A minha vida hoje tá do jeito que eu sonhei. Eu lembro que desde criança eu queria morar em frente à praia. E eu dizia exatamente que eu ia morar onde eu moro. Olha que doideira, né? Eu passava aqui no Alfabarra e eu falava assim, ainda vou morar aqui, porque as pessoas mais ricas da Barra da Tijuca moravam no Alfabarra. E eu já era bem pequena, devia ter uns 10 anos, 11 anos, né? E eu dizia, nossa, morar no Alfabarra deve ser uma coisa maravilhosa. E hoje eu moro no Alfabarra. Então é lei da atração, é trabalho, né? Posso acordar de frente para o mar, ter essa vista maravilhosa todas as manhãs do meu quarto, da minha sala. Hoje eu dou para o meu filho qualidade de vida. Eu me lembro que quando eu montei meu primeiro estúdio, eu apontava o carro na rua e dizia, quando eu for rica eu vou ter aquele carro ali. E eu apontava sempre no trânsito o mesmo carro. E eu me peguei comprando o mesmo carro em 2020. Depois eu falei, nossa, é o carro que eu visualizava já antes, que eu ia comprar quando eu ficasse rica, quando eu tivesse dinheiro. Quando eu tiver dinheiro eu vou comprar esse carro. Então, hoje, eu tenho o carro dos meus sonhos, eu moro em frente à praia, num lugar que eu sempre sonhei. E já fiz várias viagens internacionais. A trabalho, eu dizia que meu nome seria reconhecido dentro e fora do país. As pessoas riam de mim quando eu falava isso. Só no ano passado, eu fui a 3 países. Não foi porque eu tive muita escassez, né? Eu comecei a trabalhar de fato por conta própria, para poder comprar as minhas roupas, as minhas coisas e me sustentar com 17 anos. Mas eu já trabalho desde muito nova. Eu trabalhava no comércio dos meus pais para poder ter mesada. Saí de casa várias vezes, eu tive uma história difícil, né? Eu passei por muita escassez. O cenário que eu passei era improvável eu estar onde eu estou hoje. Tudo que eu já atravessei, tudo que eu já passei até hoje, para chegar até aqui, eu era o cenário improvável. Eu era aquela pessoa que não ia conseguir o que eu consegui hoje. Então, não foi sempre assim, não. Não foi mesmo. Alguns sonhos eu já conquistei, mas a gente está sempre buscando sonhos novos, né? Eu saí do ponto A, da escassez, e hoje eu estou no plano B. Hoje eu vivo na abundância. Hoje eu vivo uma vida extraordinária. Mas eu sempre quero mais, porque esse é o combustível, esse é que me motiva. A próxima casa, é o próximo carro, é a próxima viagem, é a educação do Rafael, as transformações que eu faço na vida das pessoas. Então a gente tem que estar sempre buscando o próximo nível. Hoje eu tenho conhecimento nacional, através da minha profissão, das transformações que eu passo para as pessoas, que eu trago para as pessoas, mas eu ainda quero mais. Eu quero milhões de seguidores, eu quero impactar milhões de vidas, eu quero morar numa casa maior, quero ter um casamento bem-sucedido, quero expandir os meus negócios, estar num bom tamanho, mas eu quero uma coisa muito maior. Então eu tenho grandes sonhos. Eu acredito que de onde eu estava para onde eu estou hoje, eu sou vencedora, mas eu quero ser mais que vencedora. Eu quero estar vencendo e me desafiando todos os dias. Então, óbvio que eu estou muito feliz com a vida que eu levo, mas eu quero mais. Foi difícil. Meus pais se separaram já há 13 anos. Toda separação é um trauma, né? A separação ela é um rompimento, né? Meu pai era um cara que... um grande empreendedor, né? Tinha um temperamento explosivo, mas ao mesmo tempo sarcástico, bem-humorado. Quando eles se separaram, eu passei bastante tempo da minha vida culpando minha mãe por isso, né? Por ter mandado ele embora de casa e tudo mais. Qualquer separação, qualquer rompimento causa um trauma, né? Porque você tinha uma família bem estruturada e eu tinha planos, eu tinha sonhos, eu queria ser médica. Meu sonho era ser médica. E meus pais tinham negócios, então aquele rompimento trouxe para mim algumas perdas, inclusive financeiras. Quando um casal divide seus bens, quando um casal começa a gerir seus bens sozinhos, nem sempre as coisas dão certo. Então, todos os planos que eu tinha de carreira mudaram. Hoje eu digo que eu posso agradecer, né? Talvez se meus pais não tivessem se separado quando eu tinha 13 anos, eu hoje não seria a Priscila Tabet Sincerona. Talvez eu fosse mais uma médica nos hospitais, salvando vidas também. Não que eu não salve, mas eu salvo num outro nível. Eu salvo ainda em vida. Hoje, eu salvo a vida das pessoas ainda respirando. Durante o processo. Talvez nos hospitais eu salvaria ou perderia algumas vidas. Então, acredito que as coisas tiveram o curso que tiveram que ter. Mas foi difícil. Eu culpei minha mãe por muito tempo. Eu tive um padrasto que eu não gostava.
namorava. Quando os meus irmãos nasceram, eu tinha 17 anos e eu tive muito ciúme, né? Porque eu dormia com a minha mãe. Era só eu e meu irmão do meio, né? O Diogo hoje. Eu sempre fui assim, dominadora, sanguínea, possessiva um pouco, queria a atenção da minha mãe. Então, de repente, os gêmeos, mais um padrasto, muitos conflitos. Saí de casa várias vezes, dei um pouco de trabalho pra minha mãe, fui uma adolescente um pouco rebelde por conta da ausência do meu pai, eu queria chamar atenção, né, de alguma forma. Falando isso hoje com conhecimento psicológico, né, de autoconhecimento, mas na época tudo é feito em modo automático e inconsciente. Essas feridas que você causa na sua família, essas rebeldias, né, a falta de dar satisfação. Eu lembro que minha mãe saía com um Doberman atrás de mim pela rua, porque eu saía, ia pra casa das minhas amigas e ficava 2, 3 dias fora de casa sem dar satisfação. E a gente tinha uma cachorra chamada Samantha, uma Doberman porte grande. Ela saía com a Samantha atrás de mim na casa das minhas amigas, perguntando onde é que eu tava, porque eu não dava satisfação. Era uma maneira de me rebelar, né? Então foram muitos conflitos, foi bem difícil. Cara, a relação com meu pai era muito boa, porque o meu pai, ele é uma inspiração pra mim, né? Ele é uma inspiração pros meus negócios, inclusive. Eu me lembro quando ele comprou a primeira padaria, nós tivemos que nos mudar de Vila Isabel pra Nova Iguaçu. E aí, meus pais começaram uma trajetória. Minha mãe era bancária, ela começou a ajudar ele também, eu vi os dois crescendo junto. Meu pai lembrava o nome de cada cliente que entrava na padaria. Eu dormia muitas vezes no tabuleiro de pão, porque eu era muito pequena, então até pra escola eu dormia no tabuleiro de pão nos fundos da padaria. Forneei muito pão, aprendi a fazer pão, aprendi a virar massa, aprendi a colocar o fermento, aprendi a colocar a farinha, confeitava os pães doce. E essa inclusão que meu pai fazia comigo nos negócios foi muito importante para mim. Inclusive, eu incluo o Rafael nos meus negócios hoje. Rafael participa dos meus eventos, Rafael participa das minhas lives, Rafael participa dos meus cursos, porque essa mentoria que meu pai me dava nova me fazia admirar ele, achava ele um cara incrível. Ele era um cara incrível, assim, tinha uma mente extraordinária, era muito divertido, muito bem-humorado, lembrava do nome de todos os clientes, nome e pedido. E olha que curioso, né? As pessoas, quando me veem nos eventos que eu chamo pelo nome, elas não acreditam que eu lembro o nome delas. Mas isso é uma coisa que eu trago dele. Outra coisa que ele dizia era, eu vi meu pai fazendo pão várias vezes porque o padeiro faltava. Mas meu pai nunca fechou a padaria porque o padeiro faltava. Ele dizia, meus clientes não podem ficar sem pão. E ele mesmo fazia o pão. Então hoje, eu dessa trajetória da minha vida, da minha carreira, desses 13 anos, 2009 para 2010, eu já perdi vários funcionários. Vários funcionários já foram embora. E meu negócio continuou. Um formato talvez um pouco diferente, mudando uma coisa ou outra, fazendo novas conexões. Então, eu nunca deixei que o meu negócio fosse à falência, ou o meu cliente deixasse de ser atendido porque o meu funcionário tinha faltado. Eu me lembro que as manicures às vezes não iam trabalhar e eu sentava para fazer unha. E aí os clientes falavam assim, você também faz unha? Eu dizia, faço. Eu que ensinei, inclusive, elas a fazer unha. E eu fazia alongamento, eu cutilava, eu esmaltava, eu fazia pé, mas eu não deixava as clientes irem embora sem levar aquilo que elas tinham vindo buscar. Então, são essas memórias que eu tenho do meu pai. Ele é um cara que gostava muito de passear, ele é um cara que gostava muito de uma resenha, de casa cheia, sabe? De estar entre as pessoas. Ele era muito sarcástico, bem-humorado, mas também tinha um temperamento difícil. Então, eu tenho muito do meu pai. Faz muita falta. Ele era um bom gestor, ele era muito bom em networking, tinha muito conhecimento, meu pai conhecia muita gente. Isso foi muito importante pra ele na carreira dele. Então é isso, assim, meu pai foi um herói pra mim, de fato, né? Independente da separação, independente das coisas que aconteceram, meu pai sempre abraçou as minhas causas, sempre me apoiou. Eu lembro que na época da faculdade, eu morava com ele, né? E com a minha madrasta. E aí, o nome já diz, né? Mas ele nunca deixou que aquilo interferisse, as fofocas e tudo mais. Ele acordava cedo para me levar no ponto de ônibus, 5 horas da manhã, e ele ia me buscar. Ele era protetor, ele era acolhedor. Era um cara incrível. Eu tenho muito orgulho de ter nascido no seio familiar que eu nasci. Independente de todas as intercorrências que tiveram, se eu tivesse que ter mais 11 vidas, 20 vidas, eu escolheria a mesma família que eu vim hoje. A minha mãe é uma pessoa que sempre demonstrou muita força, muita garra. Desde a separação, né, dos meus pais, ela criou eu e meu irmão sozinha, né? Então ela fazia as correrias dela e tudo mais e sempre nos deu muita educação, princípios, valores. Criou meu filho praticamente na primeira infância. Criou os meus irmãos também como mãe solteira, né, com a minha ajuda. Então ela é uma mulher inspiradora. Ela é uma ótima mãe. Eu me espelho na minha mãe como mãe, cuidadora. Como profissional eu tenho outras referências, embora a minha mãe tenha feito uma trajetória incrível, como gerente de banco, como empresária com meu pai.
Mas depois disso, depois da separação, as coisas não andaram muito bem. E ela teve alguns empregos na Secretaria de Educação de Nova Iguaçu, depois alguns outros empregos em escola também, na parte administrativa. Porém, hoje é aposentada. Então, a minha mãe, como cuidadora, como mãe, como uma mulher que nunca vi minha mãe envolvida em barraco, em polêmica, nisso a gente diverge um pouco. Eu não aprendi isso com ela. Esse temperamento tem mais do meu pai do que dela. Mas da minha mãe tem essa herança. E a minha mãe sempre esteve ao meu lado, em todos os momentos, na minha separação, durante o câncer, Vale falar que eu tenho uma mãe também de coração, que é minha tia Andréia, que é uma mãe afetiva, né? Aquela mãe que eu ouvia conselhos, que eu recorria, que eu ouvia mais as broncas e as diretrizes, né? E é a minha inspiração na educação. A minha mãe é uma inspiração como mãe, como cuidadora do lar, da casa. E a minha tia Andréia é a minha inspiração como educadora. A minha tia sempre foi muito amorosa com os alunos. A minha tia colocava os alunos dentro de casa. A minha tia foi professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de fisioterapia, né? Ela dava aula de semiologia, de fisiologia. E também foi da Marinha há um tempo, foi militar. E ela era uma referência na fisioterapia. Parte de quem eu sou como educadora, eu devo à minha tia Andréia. Eu devo a ela. Eu devo a ela essa referência. Eu devo referências profissionais a duas pessoas. Ao meu pai, como eu já falei, na parte de gestão e de conhecer o seu cliente, relacionamento com o cliente, não deixar o negócio fechado ou deixar o negócio falir por falta de funcionário, porque ele, embora soubesse delegar, ele também sabia fazer cada função. Ele sabia cortar os frios, ele sabia fazer o pão, ele sabia ficar no caixa, ele sabia pedir o estoque, ele sabia fazer relacionamento com fornecedores, com parceiros, enfim. Meu pai começou com uma padaria, teve 8. Essa parte eu aprendi com ele. E a educação eu aprendi com a minha tia, sem que ela me ensinasse. Porque na maioria das vezes na vida, a gente aprende mais quando as pessoas não estão querendo ensinar. Eu cresci vendo ela ter esse relacionamento com os alunos, com os colegas de trabalho, sempre lembrando dos colegas, sempre dando a mão, sempre gerando oportunidades, como eu faço. Então, se hoje eu sou uma educadora de sucesso, sou uma educadora com boa didática, eu devo isso a ela. Tive divergências com a minha mãe, temos ainda divergências de filosofia de vida, de comportamento, mas nós não somos obrigados a ser como nossos pais. É o jeito dela de viver, é o meu jeito de viver. O mais importante é o respeito que hoje nós temos mútuo. Mas na adolescência, minha relação com a minha mãe foi bem conflituosa. Por conta, como eu disse, da separação dos meus pais. Eu culpei ela por anos. Acreditava que ela tinha expulsado meu pai de casa. Não tinha entendimento de que uma traição provocada por ele deveria, sim, gerar aquela reação nela. Eu não quero mais esse relacionamento. No meu entendimento, com 13 anos, eu acreditava que ela era culpada por ter expulsado meu pai de casa. E eu passei um bom período da minha vida culpando, reagindo contra ela. Era a pessoa mais próxima. Quando a gente tem raiva, quando a gente se sente abandonado, quando a gente sente que a gente sofre alguma rejeição, a gente tende a culpar alguém. E aí ela era culpada no meu inconsciente. Então a nossa relação foi bem difícil por alguns anos. Mas depois que eu virei mãe, depois que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai aprendendo mais sobre nós, a gente consegue entender mais do outro. Todas as nossas lacunas emocionais que tivemos ao longo de tantos atritos foi resolvido em 2016, 2015 para 2016, porque foi quando eu fiz o primeiro curso de desenvolvimento. Cheguei em casa pedindo perdão a ela por ter passado tantos anos culpando ela, reagindo de forma rebelde. Eu era uma filha rebelde, eu era uma filha que respondia, que dava trabalho nesse sentido, né? Muitos conflitos, muitas brigas. Então, tudo isso era uma reação lá da infância, da adolescência, né? E eu não tinha esse conhecimento. Então, quando esse conhecimento veio pra mim, eu tive a sabedoria e a humildade, né, de pedir desculpa a ela, perdão, por nós termos passado por tantos momentos de dificuldade. Mas hoje, nossa relação é ótima, mas a minha relação é ótima com ela morando na casa dela, na minha. Porque eu sou leonina, gosto de elogios, gosto de palcos, gosto de holofotes, né, gosto de aparecer, gosto de ser vista e não lidava bem com críticas. E minha mãe, virginiana nata, extremamente crítica. Você quer encontrar um defeito, só você levar ela no lugar. Então a gente consegue ficar aí juntas aí no máximo 3 dias. Depois as críticas começam a vir, eu falo, então mãe, pode voltar pra casa, nós te amo ainda, respeito a sua opinião, mas é a minha vida. É o meu corte de cabelo, é o tamanho da minha unha, é o tamanho dos meus cílios, é o tamanho da minha boca. Então
é sobre o que eu gosto. E é isso, e minha tia é um amor de pessoa, assim, uma pessoa maravilhosa. Então eu tenho duas mães, né? Eu tenho minha mãe biológica, que também é uma mãe que me trouxe princípios e valores, e tem a minha tia, que é uma mãezona assim do coração, aquela pessoa que sempre me inspirou. Eu lembro que ela queria que eu fizesse fisioterapia, e eu não quis seguir a área de fisioterapia, ela ficou frustrada com isso, que nenhum sobrinho se formou em fisioterapia, mas ela tem muito orgulho de mim, ela faz questão de falar, ela aplaude todas as minhas vitórias, as minhas conquistas, mas eu disse, olha, eu não me tornei fisioterapeuta, mas eu me tornei educadora, e eu devo isso a você. Se eu sou a educadora que eu sou hoje, se eu tenho empatia que eu tenho hoje, se eu consigo acolher os alunos como você acolhia, é porque você foi minha maior referência. Não tem nenhum famoso, foi ela, desde pequena, porque quando ela não queria ensinar, só através de quem ela era, ela me ensinou tudo que eu me tornei. É isso. Cara, eu acredito que a realidade de muitas mulheres hoje, né, a mãe solteira. Quando eu descobri a gravidez do Rafael, eu tava num momento de crise no meu relacionamento, né. Então eu tinha 3 meses de gestação, eu me separei, né, do pai dele. Mas somos amigos. Eu preservei quando eu soube que estava grávida, e eu sabia que seria um relacionamento tóxico, então eu decidi me separar ainda grávida. Então o Rafael já nasceu nessa configuração familiar. Eu morava com a minha mãe, que eu construí uma casa do lado da casa da minha mãe, então mesmo quintal, né, fiz o tal do puxadinho. O famoso puxadinho. Durante toda a gestação eu trabalhei firme para poder fazer o puxadinho, eu me endividei. Me endividei porque o pai do Rafael nunca teve condições financeiras boas, né? Não é um cara rico. Um cara trabalhador, mas não um cara rico. Então eu me endividei em R$200 mil. Eu já era empresária, mas eu queria ter o meu espaço, né? Eu queria ter o meu filho e ter a minha casa, ter minha independência, morar eu e ele, dar uma boa qualidade de vida pra ele. Então eu me endividei, chutei meu nome assim no SPC, no Serasa, acho que essa parte ninguém sabe, né? Todo mundo acha que a gente sempre teve nome limpo, translúcido. Não, querido. Eu tive que fazer uma escolha. Ou eu mantinha meu nome limpo e vivia naquela situação dentro da casa da minha mãe, roubando os espaços dos meus irmãos, porque tinham 2 quartos só, ou eu montava minha casa. E para terminar a minha casa, com toda a reforma que eu tive que fazer da parte externa, eu sujei meu nome mais ou menos uns 200 mil, que chegou a R$500 mil depois de juros de dívida. E eu fiquei 5 anos comprando tudo no débito, no dinheiro, porque eu não tinha mais crédito nenhum na praça. Inclusive mantive a minha empresa assim, né? Eu continuei crescendo independente do crediário. Eu não tinha como limpar meu nome, porque a empresa não tinha faturamento para isso. O Rafael nasceu em 2015. Quando ele nasceu, eu já tinha um estúdio. Eu tinha um estúdio Along. E aí eu não conseguia amamentar, porque eu tive câncer de tireoide, então não produzia leite. Eu com 2 meses, 2 para 3 meses, eu tive que deixar ele com a minha mãe. Eu deixava ele com a minha mãe. Ele tinha 3 aninhos só. Ele tinha 3 aninhos só. Ele tá com 7, meu Deus. Tá enorme. Isso aqui eu peguei pra eu poder secar aqui. Aí ele tinha... Hoje não cabe nem mais no meu colo, né? Mas na época era um nenenzinho. Que eu tive que deixar com a minha mãe pra poder trabalhar. Eu comecei com uma jornada de 4 horas, depois de 6 horas. Ele ficava com a vovozinha. E foi assim, né? Até a minha jornada voltar ao normal, 12 horas de trabalho, eu via pouco ele. Pra ir, era trabalhar para fazer festas de 1 ano, trabalhar para fazer festas de 2, para poder dar conforto para ele. Ele entrou na creche com 2 anos, né? 2 para 3 anos. O Vinícius, o pai dele, sempre foi um pai muito presente. Como eu disse, nós somos amigos, né? E somos pais. Então, o Vinícius, desde que ele nasceu, o Vinícius viu o parto dele. Eu nunca fui aquela pessoa que bloqueei ele na minha vida, porque nós nos separamos de forma amigável. Então ele assistiu o parto, ele ia toda semana ver o Rafael, todo final de semana. Nós tínhamos uma relação muito boa. Eu sei que não é a realidade de muitas, né? A realidade de muitas é a ausência paterna, né? A rejeição do pai. E ele não passou por isso, porque eu tive muita inteligência. Eu não queria que rompesse o relacionamento já com ele, acostumado com o pai. Ele já nasceu nesse meio. Mas ele me questionou algumas vezes. Tipo, quando ele tinha 3 para 4 anos, ele falou assim: mamãe, por que você não mora com meu pai? E eu falei: porque a mamãe é amiga do papai. Nós somos muito amigos, nós somos melhores amigos. Alguns casais moram juntos, quando eles se amam como homem e mulher. Mas a mamãe ama seu pai como amigo. Então, por isso que a mamãe não mora com o papai. Mas olha que legal, você tem 3 casas, não foi, filho? Você tem a casa do seu pai, você tem a casa da sua avó e tem a casa da mamãe. Então, olha que sorte tem você de ter 3 casas para morar, para poder transitar. Então você é um garoto de sorte. Eu transformei aquela pergunta que poderia ser aterrorizante, de rejeição, de abandono, numa crença possibilitadora. Nossa, uau, tem 3 casas, verdade. E aí, quando ele tinha 4 anos, eu saí de casa.
E foi um momento bem difícil, porque eu viajava muito, né? Fiz uma turnê em 2019. Ele era pequenininho ainda, mas já estudava, tinha creche integral, mas ficava com a mamãe, dormia com a mamãe, fazia tudo com a mamãe, né? Eu não acompanhei, tipo assim, as festas todas eu fazia questão de ir da escola, tipo, Dia das Mães, festa de não sei o quê, eu fazia questão de estar presente. Eram as únicas datas que eu acho que eu conseguia ser presente, era Natal e Dia das Mães. Todas as outras festas era minha mãe que ia. Eu fiz uma turnê em 2019 formando um exército de mulheres empreendedoras. Eram turmas de 30, 40 alunas e eu era a primeira master a formar tantas alunas assim, de uma vez só. Era sábado, domingo e segunda e eu viajei mais de 30 cidades. E essa turnê me tirou mais de 8 meses da minha vida de 2019, né? Porque eu comecei a turnê em janeiro e terminei ela em julho. Depois voltei com uma turnê de agosto a setembro e depois eu comecei o Lash Experience. E como que isso afetou na minha relação com o Rafa? Eu só pegava ele uma vez por semana, quando eu conseguia. Eu viajava na sexta e eu viajava na sexta para estar no local no sábado, para ministrar curso, ou na sexta mesmo, para arrumar tudo para sábado. E eu voltava na segunda-feira à noite ou terça de manhã. Então, quando eu chegava, eu já tinha atendimento de cliente, porque eu dava curso e ainda atendia. A hora que dava, assim, à noite, corria pra minha mãe para poder ver um pouco ele, às vezes estava dormindo. Foi um período que eu fui bem ausente, né? Eu via muito pouco meu filho. Eu sempre digo que o sucesso, ele é maravilhoso, tá? Dinheiro é maravilhoso também. Mas a gente precisa fazer algumas escolhas na vida. Eu sei que muitas pessoas idealizam a maternidade doriana, né? A maternidade daquela propaganda que você chega, a família está toda reunida, toma café junto, almoça junto, janta junto. Mas não é a realidade do brasileiro, né? A gente sai cedo para trabalhar, chega tarde. Às vezes a gente sai, eles estão dormindo, voltam, eles estão dormindo. A gente às vezes não consegue ir na reunião dos pais. Quem ia era minha mãe. Mas um dia desse eu perguntei pra ele. Eu falei, filho, a mamãe ficou ausente quase 2 anos. Porque foi 2019, 2020 nós tivemos o evento e depois veio a pandemia. E na pandemia também, para ele não ficar contaminado, eu fiquei isolada, ele também ficou isolado. E foi um ano de muito trabalho no digital. Foi o ano que a gente começou no digital, então eu fiquei bem ausente também, assim. Eu via ele 3 vezes a semana, mas eu ia lá vê-lo, né? Eu não pegava pra ficar, porque eu sempre muito ocupada, produzindo muito conteúdo. E ele foi crescendo. E eu sempre, a parte financeira toda comigo, né? De todas as despesas e gastos, que só quem tem um filho sabe, para dar o melhor. Então eu trabalhava para isso, né? Para ele vestir as melhores roupas, para ele poder brincar, ir ao shopping, comprar o que ele quisesse, comesse. O Rafael não conhece escassez. Aí as pessoas podem falar, você tá mimando. Não, eu tô ensinando ele a ter uma vida de abundância. Eu tô ensinando ele que ele pode, tudo que ele quiser. Ele pode completar um álbum, ele pode comprar um brinquedo. Eu nunca digo crenças limitantes sobre dinheiro para ele. Eu sempre digo que ele pode tudo o que ele quiser. E às vezes eu provo que ele pode. Que ele tem um sonho, ele tem um objetivo e ele me pede e eu consigo realizar. Porque eu não quero que ele cresça acreditando que algumas coisas ele não pode, não são para ele. Que não é verdade. E aí um dia eu perguntei para ele, não foi filho, eu perguntei assim, Rafa, você, tudo bem hoje, você morar em frente à praia, mamãe ter o carro que tem, você ter Beto Carreiro, você ter viajado, tudo bem a mamãe ter ficado ausente 2 anos? Tudo bem? Uhum. Porque talvez se a mamãe tivesse ficado com ele, eu não teria construído o que eu construí, o império que eu construí. Então hoje eu falo pra ele, eu posso te dar tudo que eu posso te dar hoje, estudar na melhor escola do Rio de Janeiro. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu não teria chegado onde eu cheguei. Tenho muita gratidão à minha mãe, porque se não fosse a vovó, primeiro que ele não seria essa criança incrível que ele é, a mesma educação que minha mãe me deu, princípios e valores para mim, para os meus irmãos, que somos pessoas de bem e de caráter. A sincerona, a sinceridade, ela vem dos princípios que a gente carrega, né? De não mentir, de não enganar. E ela perpetuou isso, né? Ela educou o Rafael, ela deu para ele princípios e valores. Então, o papel que ela fez foi plausível. E aí, graças a Deus, e no ano de 2021, e olha que doideira, quando ele nasceu, que eu tinha que trabalhar cedo, tinha que deixar ele com 2 meses com a mamãe, fui trabalhar, né, aquela correria. Quando eu trabalhava em casa, ele, mamãe, eu venho em casa ajudar a mamãe, pega o Nanomister. Aí ele pegava o Nanomister, lembra? Você pegava o Nanomister, secava os cílios da cliente, me dá a pinça, me dá não sei o quê, pega a caixinha de cílios, e ele já era meu assistente com 3 anos. Tudo isso, né,
pra hoje eu viver, e eu dizia assim, com 6 anos meu filho vai morar comigo. Com 6 para 7 anos é o prazo que eu me dou para poder viver a maternidade de fato. Os 6 para 7 anos chegaram, né? Que foi ano passado. Ele completou 6 anos em junho. E aí em dezembro, né? Ele falou, mamãe, eu quero morar com você. Você não falou isso? Conta pro tio. Não, é porque Uhum. lá o condomínio era um ambiente Uhum. muito fechado às vezes. E aqui tem o quê? Minha amiguinha, Uhum. ela ia embora. Uhum. Aí aqui tem o clube, que tem o condomínio Alfa 2. Aqui tem vários prédios. E a praia? É, E o colégio? o colégio aqui é um pouco perto. E fora que você faz o que com a mamãe? Você tá agora na companhia da mamãe, né? Sim. Né? Uhum. O que acontece hoje, eu posso dizer pra você, vivo uma maternidade tardia, né? Porque era pra eu ter vivido algumas coisas que eu não vivi. A pracinha, ainda levo, né? Pra se divertir, mas aquela pracinha, bebezinho, andador, a primeira bicicleta, não vivi nada disso, né? Mas graças a Deus eu coloquei uma meta. Graças a Deus eu cumpri a minha meta. Com 6 para 7 anos, eu assumi o controle. Tô construindo um relacionamento com ele, né? Tô aprendendo a ser mãe agora porque moro sozinha, moramos só eu e ele. Então, eu não fazia o básico, né? Dever da escola, fazer dever junto. Nunca fiz isso. Hoje eu participo de todas as atividades que eu não ia, todas as reuniões. Hoje eu faço dever com ele, hoje eu estudo com ele, eu leio com ele. Então a fase da alfabetização eu consegui pegar. E agora daqui pra frente somos eu e ele, né? Ele é meu parceiro, ele é meu amigo, é o amor da minha vida, é a razão pela qual eu atravesso por alguns desertos, para que ele tenha sempre uma vida em abundância e o mindset de um cara que vai ficar milionário, né? Pra aposentar a mamãe, né? Uhum. É o quê? Mansão e Porsche? É uma mansão e uma Porsche que ele vai me dar quando ele ficar mais velho, que ele vai ser youtuber. Então, é isso. Hoje, depois de 12 anos de carreira, eu posso desfrutar da presença de estar com ele, acordar, dormir, passear, proporcionar experiências para ele. Então, eu tô no caminho certo. Eu não me arrependo. E outra coisa muito importante, eu não tô nem aí pro julgamento das pessoas. Porque as pessoas vão falar, nossa, abandonou o seu filho? As pessoas usam essas palavras, né, acusadoras, né? Isso é um absurdo. Eu jamais farei isso. Tudo bem, sua escolha, eu te respeito. Embora você não respeite a minha, eu respeito a sua. Nem todas as mulheres do Brasil têm esse luxo. Tão feliz, você é felizarda de poder ser mãe em tempo integral. Mas há também mérito na mãe provedora. Na mãe que acorda cedo e chega tarde para poder dar o melhor para os filhos, melhor do que a vida que ela teve. Mas eu abri mão de 3 anos só. Foi de 2018, quando a minha carreira explodiu na parte da educação, até 2020. Então foram só 3 anos para eu ganhar o resto da vida. Então eu fiz uma escolha estratégica, inteligente e eu não abandonei. Eu era presente. Por vídeo ou por visita, ia lá rapidinho. Para hoje eu viver isso aqui. E eu não teria feito nada diferente do que eu fiz. Eu teria feito exatamente igual. Em março, eu decidi que eu ia colocar uma prótese de silicone, que eu ia ficar siliconada. E aí eu comecei uma bateria de exames para poder colocar o silicone. E aí, nesse processo, eu fiz uma bateria de exames com um amigo meu, que é o Dr. Eduardo Meiron, que ele é endocrinologista, né? Na época eu era toda fitness e tal, malhava, tinha uma alimentação saudável, tinha um corpo bacana, já tava com 27 anos, para 28. E aí ele também era cardiologista, então por esse motivo eu pedi o risco cirúrgico para ele. Por ele ser endocrinologista, ele me passou, eu falei, olha, eu faço check-up geral, eu fiz um plano de saúde, só para fazer os exames. Deus é muito fiel, né? Deus, assim, ele cuida de todos os detalhes que antecedem a um deserto. Né? Ele te prepara para o deserto, para que o deserto seja mais leve, ou tenha algumas fontes de água, né, para que você possa sobreviver. E foi aí que eu comecei a fazer uma bateria de exames e eu levei para todos as guias para a Unimed. A Unimed só aprovou o ultrassom de tireoide. Os outros demorariam tipo 10 a 15 dias para aprovação. Uau, só ultrassom de tireoide é o que eu menos preciso, gente. Eu quero botar o peito, nada a ver de tireoide com isso. Quase que eu dispensei o exame. Mas eu falei, como eu faço check-up geral, eu vou fazer esse exame.
Fiz o exame. No exame, o médico sempre pergunta, tem alguma indicação, né, por esse exame? Eu falei, não, vou botar silicone. É só exame de rotina. Aí ele, tudo bem. Mais tempo do que o comum. Quando ele acabou, ele falou assim, olha, se eu fosse você, procuraria seu médico, que indicou o exame, o Dr. Eduardo. Porque você está com nódulo maior que 1 centímetro no lobo direito da tireoide. Nódulo? Como assim nódulo? É um tumor? Nos termos antigos é um tumor, mas precisa ser investigado. Aí eu cheguei no consultório do Dr. Eduardo e aí eu falei para as meninas que precisava fazer uma consulta de emergência com ele para poder mostrar os exames, um exame. E aí eu deixei o exame lá, fui treinar, voltei, fiquei esperando. Eu fui a última que ele atendeu. E aí eu peguei e entrei no consultório dele e falei, Eduardo, que merda, eu sou assim, né? Que merda é essa aqui na minha garganta? Aí ele, senta aí, Priscila. Então, a mulher é muito comum, depois dos 30, 35 anos, terem nódulos na tireoide. Porque produz hormônios femininos, produz vários tipos de hormônio, e a mulher, naturalmente, tem mais índice de nódulos do que o homem. Só que quando o nódulo é maior que 1 centímetro, ele tem 5% de chance de ser câncer. É o 5% de chance de ser câncer. Ele é 95% de não ser só um nódulo que a gente vai tratar, acompanhar e tratar com medicamentos de reposição hormonal. Continuei fazendo todos os exames do risco cirúrgico para o silicone, não perdi minha fé, acreditava que eu ia fazer o peito, né, colocar o silicone, mas algo dentro de mim dizia que eu estava nos 5%. E aí fiz o exame, levei para a unidade, fiz lá em Nova Iguaçu mesmo, o Dr. Sérgio, só que ele não fez a punção guiada, que a punção guiada é guiada por ultrassom. Comecei a tratar com o endocrinologista de Ipanema, o Dr. Roberto Zaguri, e aí eu vinha para Ipanema para consultar com o Dr. Roberto, e na correria ainda com relação a silicone. Não tinha desistido. Esperei 20 dias para o diagnóstico, a amostra inconclusiva. Não tive resposta. Ai, fiquei arrasada, que aquilo estava adiando, minha cirurgia estava marcada para junho, em 6 de junho de 2009. A cirurgia estava marcada, não sei o que, não era possível, nananã, fiquei desesperada. Aí em 2010 eu disse, não, junho eu vou operar. E aí falei com o cirurgião plástico, meu amigo, Fabiano Fedrizzi. E aí ele falou, não, Priscila, tem que esperar o resultado do exame de tireoide. E aí eu fui, comecei a saga, né? Aí o doutor Roberto passou o contato do professor Euderson, que era um papa da punção de tireoide. Fui pro professor Euderson, estava com muita pressa, ele não tinha vaga pelo plano só para setembro. E aí eu paguei a consulta e continuei trabalhando, tudo vida normal, tá? Correndo atrás do tal do silicone. Aí fiz a punção com ele, levei pro Sérgio Franco em Copacabana. 25 dias depois veio o resultado. Tava no meu quarto, na casa da minha mãe. E aí chegou o e-mail. Quando eu abri, eu li assim, carcinoma papilífero de tireoide. Aí eu, nome estranho, né? Acho que não era pra vir nada. Liguei pra minha tia, que é da área de saúde, como eu já falei, fisioterapeuta. Liguei pra ela, falei, tia, tudo bem? Ela, e aí, filhotinha, já saiu o resultado do exame? Eu falei, já. É carcinoma papilífero de tireoide. Aí ela falou assim, filha, eu tô atendendo o paciente, só um minutinho que eu já te ligo. Desliguei o telefone, fui pra onde? Doutor Google, lógico, né? Google, carcinoma papilífero de tireoide. Pum, enter. Primeiro estágio do câncer de tireoide. Eu fiquei olhando assim para aquele diagnóstico. Glória a Deus, foi o que eu falei. Primeiro estágio. Eu sempre tive esse comportamento. Diante do cenário, dos males o menor, né? Diante do cenário que eu estava na minha frente no Google, eu estava no primeiro estágio. Eu poderia estar no quarto, morrendo já. Então eu falei, glória a Deus, Senhor, que eu descobri no primeiro estágio. Minha tia me ligou logo em seguida. Ah, porque a mãe da fulana teve, mãe da ciclana teve, melhor prognóstico, porque tá no primeiro estágio. E assim, o Eduardo foi usado por Deus. Porque se eu não tivesse descoberto o câncer de tireoide em 2010, eu não estaria tendo essa entrevista com você agora. Porque o câncer de tireoide, ele tem metástase pro pulmão, medula óssea. E é mortal. Quando ele chega no quarto estágio, ele é mortal. Então não tem mais como você fazer mais nada, só esperar morrer. E como ele era um nódulo que não era palpável, o câncer ainda não estava afetando nada em mim. Nem o metabolismo, nada. Ele ia continuar silencioso por um tempo, até que quando ele se revelasse, ele poderia estar no segundo, terceiro, quarto estágio. E eu me lembro que eu dei glória a Deus, e aí eu levantei e falei, bom, agora eu preciso fazer alguma coisa. Aí minha mãe chegou do trabalho, e eu tava do lado de fora falando com o ex-noivo meu, né, por telefone, que inclusive terminei meu relacionamento nesse dia, porque quando eu falei pra ele, Fábio, eu tô com câncer de tireoide, ele, só um minuto já te ligo. Falei, vai querer respirar, né, todo mundo só um minuto te ligo. E aí eu virei e falei pra ele, aí ele me ligou de volta e falou assim, então, eu vi com meu amigo aqui, que é endocrinologista,
não cai cabelo, não cai sobrancelha, não cai nada, mas você vai ganhar peso. Eu falei, é sério que você tá preocupada com o meu peso? É sério isso? Acabei de te falar que eu estou com câncer e você tá preocupada que eu vou engordar. Fábio, faz o seguinte, nunca mais você me liga. E eu terminei com ele, nunca mais ele teve Nova Iguaçu depois atrás de mim, mas acabou. Minha mãe tava entrando, eu liguei pro doutor Eduardo. Doutor Eduardo, saiu o diagnóstico, ele aí. Eu, carcinoma papilífero de tireoide. Ele. Então agora vamos pra fase 2, combater o câncer. Que bom que deu papilífero de tireoide, porque é primeiro estágio. Agora, lembra que você me falou que achava que estava nos 5%? Agora tem 95% de chance de cura e 5% de progresso para a doença, né? Agora acho que você está nos 95%, né? Aí eu falei, agora eu estou nos 95%. E alguma coisa eu tenho para aprender com essa doença. Alguma coisa, não sei o que, mas alguma coisa eu tenho para aprender. E aí ele falou, tudo bem, meu irmão teve, tirou a tireoide. Aí liguei pro doutor Fabiano Fedrizzi, que é meu amigo, cirurgião plástico. Ó, tem como me operar antes de eu operar o câncer? Tá louca? Primeiro o câncer, depois o peito. Aí eu, mas não vou te operar. Aí a minha mãe chegou, entrou pelo portãozinho, eu tava na varanda. Aí ela, e aí minha filha, saiu o resultado do exame? Eu falei, saiu, eu tô com pena, agora contando a história, eu fico com pena da minha mãe eu dando a notícia, que notícia de morte, notícia de doença, não sei dar. Minha mãe chegou, e aí minha filha, saiu o resultado do exame? Eu falei, saiu, eu tô com câncer de tireoide. Minha mãe quase teve um troço, começou a chorar, porque minha mãe perdeu o irmão, né, que é meu tio. Ela perdeu ele com câncer no intestino. Ele tinha 28 anos. Ele tinha a minha idade. Foi muito sofrimento. Meu tio morreu em 3 meses. E minha mãe estava grávida do meu irmão. Então, foi um trauma para ela, para toda a família. E aí, falei, minha mãe começou a chorar, não sei o quê. Eu falei, mãe, fica calma, eu não vou morrer de câncer de tireoide. Fica bem. Tem um ótimo prognóstico, primeiro estágio. Agora é lutar. E aí eu lembro que eu dava notícia para as pessoas, para as minhas amigas, e todo mundo me mandava mensagem chorando, me ligava chorando. Eu tinha que ficar consolando as pessoas. Gente, fica calma, tá tudo bem, eu vou superar isso, né? Só que você fala tudo isso, mas dentro de você tem uma incerteza, né? Tá, eu vou lutar, óbvio, com todas as minhas forças, eu quero viver, né? Eu preciso viver, eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Tenho vidas pra salvar, tenho vidas pra transformar, né? E aí, eu fui com o diagnóstico do Dr. Roberto, e aí fui encaminhada pro clínico geral pra fazer a primeira cirurgia, em 2010 ainda. Quase morri na primeira cirurgia. Era uma cirurgia simples, só tireoidectomia total, disse o anestesista que demorava 40 minutos. Quando ele fez a intubação, eu comecei a sangrar pela boca. E sangrei, desacordada. Quase que broncoaspirei, né, que aspirei o sangue. Os números caindo, oxigênio, tudo, e ele conseguiu reverter o sangramento e me trazer de volta, ainda no centro cirúrgico. E a primeira coisa que eu fiz quando ele me acordou foi botar a mão aqui, né? Daí ele falou assim, Priscila, você tá bem? Consegue me responder? Eu falei, sim. Não vou te operar hoje. Você me deu um maior susto, você quase morreu. E aí eu desci bem chateada, bastante raiva, que eu não tinha conseguido operar. E aí ele falou, eu não entendi, seu coagulograma tá tudo normal e você sangrou muito, não conseguia coagular. O tempo de coagulação são 2 minutos, sangrou pelo menos 6 minutos, sem parar. Ele, não vou te operar. Só voltar pra casa e vai procurar uma hematologista. Quando eu falo, né, tá ruim, reclama não, que não pode ficar pior. Eu tinha feito plano de saúde da Unimed para poder fazer os exames da plástica. Eu falei, bom, se der alguma coisa na plástica, pelo menos eu vou pro hospital particular. E nem foi usado para nada disso na época. Aí tive no consultório dela uma bateria de exames de sangue. Aí marquei a cirurgia para outubro. Aí não consegui operar e agora exame de sangue. Vai pro Hemorrio, pede doação. E aí as clientes começaram a doar, mandaram doadores, enfim. E aí no dia da cirurgia eu operei com o auxílio da doutora Solange, né, que estava presente. O anestesista disse que só ia operar se ela estivesse presente, porque eu tinha grande risco de sangrar de novo até a morte. Aí a cirurgia passou de simples para complexa, alto risco. E aí fizemos a transfusão de crioplasma e plaqueta antes da cirurgia. Eu operei, não tive sangramento, foi tudo ótimo, dia 10 de outubro. Eu já trabalhei de várias coisas, tá? Já trabalhei de corretora de imóveis, eu já trabalhei como vendedora de stand, já trabalhei como vendedora de gravatas e ternos de alta costura. Meu primeiro emprego foi na Casa Alberto Gentleman, ali no Fashion Mall,
né, aqui no Rio de Janeiro, que é uma loja super high ticket, né, tipo só ternos Dolce & Gabbana, Hermenegildo Zegna, Gucci, era alta alfaiataria, fazia terno sob medida. Meu primeiro emprego, depois que eu parei de trabalhar na padaria com meus pais, geri negócio, me formei. Depois trabalhei com vendas de stand em eventos, por isso que eu sou boa organizadora de eventos. Por 2 anos, essa foi minha realidade, eventos. Eu ia muito para eventos para ver os stands. Então, eu trabalhava na parte de vendas de uma empresa de arquitetura e eu pegava o briefing com essas pessoas dos stands que eles queriam montar na feira. Então, eu sei tudo sobre octanorme, MDF, testeira, ilha, ponta de ilha, esquina. Trabalhei 2 anos, era uma ótima vendedora. A venda tá no meu sangue, né? Você pode se tornar um vendedor. Eu nasci vendedora. Eu vendo o tempo todo. Não tenho vergonha disso, eu adoro, inclusive, ser vendedor. Eu acho que é uma das minhas melhores qualidades. Antes, um pouco de trabalhar com eventos, eu vendia cursos de inglês. Trabalhei com venda de imóveis. O vendedor, ele vende qualquer coisa. Então, eu trabalhava numa empresa aí na Ilha do Governador e fui morar com os amigos em Niterói. E aí, eu ganhava muito bem. Enquanto eu ganhava bem, aquela família, o Rodrigo, a Isa, o Roberto, todo mundo me tratava muito bem. Era uma família que era uma mãe, pai e 4 irmãos. E me tratava muito bem, como uma rainha, né? Porque eu pagava todas as contas. Eu pagava conta de luz, conta da internet, comprava as coisas pra casa. Então eu era muito bem-vinda. Nossa, tratada como uma rainha. Só que a empresa que eu trabalhava, de imobiliária, fechou. Porque teve um conflito com os sócios. Eu fiquei desempregada por um período. Nesse período, eu fui deslocada dentro dessa casa, eu estava sem falar com a minha mãe, só dava notícias para minha tia de como eu estava, onde eu estava, o que eu estava fazendo, e com a minha mãe eu não tinha muito contato, porque eu tinha saído brigada com ela, com meu padrasto e tudo mais. E aí eu fui deslocada nessa casa para um quarto nos fundos. Quarto que não tinha uma janela, mas não tinha vidro, então se chovia em cima da cama, um armário bem pequeno e não tinha porta. Só que eu não tinha para onde ir. Na verdade eu tinha para onde ir. Eu poderia ter voltado para casa, eu tinha uma casa, num ótimo bairro, com piscina, mas eu não queria voltar. Então, eu fiz uma escolha, né? Eu tava com muita raiva ainda, tinha muita mágoa. Eu fiquei sofrendo aquela humilhação discreta por uns 2 meses, até que eu consegui um emprego como vendedora de curso. Eu vendia curso de porta em porta, de inglês, e pelo telefone, telemarketing. Então eu fazia muita prospecção por telemarketing de lead, né? Ele trazia listas de colégio e tudo, eu ligava. Eu era uma das melhores vendedoras do Ricardo. Só que a situação lá na Isa, que era a mãe do Rodrigo, que era meu amigo, foi ficando insuportável, insustentável. Eu estava muito, muito deprimida. Até que o Ricardo me fez uma proposta. Pediu para que eu fosse morar lá no curso por uma semana, que ele ia alugar um kitnet para mim próximo, para que eu pudesse sair daquela situação. Eu fui morar lá no curso, não pensei 2 vezes, peguei minhas coisas e fui pro curso. Era uma loja de 2 andares, uma loja de rua. Ninguém podia saber que eu morava lá, só quem sabia era o segurança. Ele abriu o curso de manhã com aquelas portas de ferro, né? E eu, sempre plena, já arrumada, pronta. As pessoas que chegavam achavam que eu tinha chegado também. E eu era a última a ir embora, só que eu não ia embora. Ele fechava a porta e eu ficava lá dentro. Foram tempos difíceis, porque o Ricardo não alugou a kitnet. Eu fiquei morando no curso mais ou menos uns 6 meses. Não tinha chuveiro, né? Chuveiro, tinha um cano. Então tinha um cano para poder tomar banho de água gelada. Não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha internet. Só tinha telefone, mas nada. Então eu comprava coisas para comer que não estragavam. Eu comprava pão, queijo, presunto, mas comia assim de um dia para o outro, né? Sanduíches. Não tinha micro-ondas, não tinha nada disso. Ou eu saía, comprava um lanche na rua, voltava, deixava o lanche pra noite. E eu tinha uma casa, eu tinha pra onde voltar, mas eu não queria. Talvez eu tenha precisado passar por aquilo, né? Aquele momento ali de solidão, porque foi ali que eu me converti, né? Foi naquele momento ali, eu naquela situação, eu chorava todos os dias à noite, mas acordava plena de manhã. Tinha um bate-papo de telefone, que era a minha maior distração. Era, você ligava para um número, e nesse número caíam várias pessoas. Tipo, era igual bate-papo de chat hoje, né? Então eu ficava a noite toda conversando com pessoas que eu nunca vi, mas só para ter uma companhia, porque eu não tinha ninguém. Eu tava numa loja, sozinha, no geral, tomando banho de cano e comendo, tipo assim, bolinha Ana Maria, coisas empacotadas. Não dava nem pra fazer um miojo. E eu chorava muito. Engraçado, onde é que eu ia imaginar naquela época que eu ia conseguir chegar a morar em frente à praia, dirigir um SUV e viajar pelo mundo? Eu só sabia que aquilo não ia ser por muito tempo. Eu sabia que aquilo era provisório. E aí a secretária do curso me chamou para ir na igreja no domingo. E aí eu fui no culto. Ali eu comecei todo domingo a ir ao culto de domingo. Eu ia no culto de sábado, dos jovens e domingo. E foi ali que eu me converti, me batizei nas águas naquele ano. E fui para um encontro de jovens.
Quando teve um encontro de jovens, eu conheci uma outra pessoa. Eu dei um depoimento, falei da minha situação que eu vivia, né? Naquele momento que eu morava dentro de um curso, que eu tinha família, eu tinha pai vivo, eu tinha mãe viva, eu tinha meus tios, eu tinha todo mundo, mas eu não queria recorrer a ninguém. Eu queria me superar, na verdade. Eu acreditava que eu era forte, que eu podia passar por aquilo, né? Mesmo que nas condições mais improváveis, né? E que aquilo era só um período, que eu ia conseguir vender, que eu ia conseguir ganhar dinheiro, que o Ricardo ia arrumar um lugar para eu morar, enfim, minha independência. Me converti, fui para esse evento. Nesse evento eu conheci a Flávia. A Flávia chorou muito com a minha história. Nessa emoção e comoção, ela me chamou para morar com ela na freguesia. E eu mudei de casa pra caramba. Todas essas mudanças me fizeram não ter medo de mudança, né? Eu parecia uma cigana, né? Cada hora eu tava num lugar, cada hora era um endereço, cada hora era um CEP, um nômade. O improvável que deu certo. Então eu não tenho resistência à mudança, porque foram muitas na minha vida, de altos e baixos, né? E eu tô contando essa história porque as pessoas olham só o que elas veem hoje. Mas existe uma Priscila que passou por muita coisa antes de chegar até aqui. E as pessoas perguntam pra mim assim: nossa, você é tão forte, de onde vem essa força? Agora, depois dessa entrevista, elas vão saber de onde vem essa força. Ela sempre existiu dentro de mim, mas hoje ela é muito mais potente, é mais solidificada, digamos assim, mais consistente do que era. Eu tinha mais fraquezas também naquela época. Tinha muitas dores, abandono, rejeição, insegurança, medo, mas ainda assim eu continuava progredindo. Sem pestanejar, voltei para São Gonçalo, peguei minhas coisas e fui morar em freguesia. Mas ela tinha um padrasto e também tinha um curso de inglês e computador, internet, informática. Continuava congregando na igreja e eu ainda era da equipe, né, de um braço que chamava-se Inconformados. Pessoa inconformada até hoje. Uma pessoa inconformada, ela progride, né? Uma pessoa conformada, ela vive na zona de conforto. Uma pessoa inconformada, ela vai para a zona de pressão. Então, até na igreja, o grupo que eu participava de jovens eram os inconformados, com a questão da palavra de Deus, né? E ali nós fazíamos trabalhos de evangelização, eu vinha para a igreja certinho e tudo mais, e morava lá na freguesia com a mãe dela, que também era cristã, e aí trabalhava no curso, vendendo no curso de informática, de inglês, de gestão, de vendas. Era uma casa, assim, com vários cursos, sabe? Várias salas. E aí, o padrasto da Flávia ficou com ciúme de mim, eu era muito jovem, muito bonita, ainda sou, né? Jovem, bonita. E aí a mãe pediu para que ela desse um jeito em mim. Dá um jeito nessa menina, essa menina não pode mais ficar aqui. Aí a Flávia veio conversar comigo e falou: olha, tô muito triste, mas eu não vou te deixar desamparada. Eu já tinha contado minha situação, né? Que eu tava sem falar com a minha mãe, enfim, sem muito contato. Só quem falava era minha tia, mas também não queria incomodar. E aí ela falou assim: você se importa de morar lá no curso? Daí eu pensei: meu Deus, de novo eu volto para um curso, né? Só que pelo menos esse tinha chuveiro. Tinha chuveiro, tinha cozinha, tinha geladeira, tinha fogão, tinha micro-ondas. Então nesse eu conseguia morar. Aí eu dormia no corredor, tinha televisão. Não estava mais sem informação, né? Então eu penso que sempre poderia ser pior, né? Era pior. Então mudar de um curso em São Gonçalo, com banho de cano, dormindo no setor de telemarketing, sem televisão, sem internet, sem nada, eu estava no apogeu. Eu estava numa casa, tinha computador e tinha internet, tinha televisão e tinha rede, tinha sinal e tinha banheiro e tinha cozinha. Ainda tinha um áudiozinho, então eu tava ótimo, tava no centro da Taquara. E aí eu fiquei ali por mais um tempo, não me lembro quantos meses exatamente eu fiquei ali, mas eu me lembro que eu estava lá e minha tia era professora da universidade, ela era professora da Faculdade Federal e da universidade, que é a faculdade da cidade. E a minha tia tinha colocado eu e meu irmão como dependentes dela, porque ela não tem filhos biológicos. E por esse motivo, eu tinha direito a uma bolsa integral na universidade. Eu escolhi marketing, isso foi em 2004, então vamos botar aqui, foi de 2001 ou 2000 para 2003, todo esse processo de mora aqui, mora ali, mora não sei aonde, mora num curso, mora no outro, porque em 2003 eu passei para a faculdade, em 2004 eu comecei a faculdade de marketing. Eu já estava no curso da Flávia, e aí eu fiz a prova da universidade para passar para a faculdade, para conseguir a bolsa de 100%. E consegui a bolsa, porque minha tia era professora lá. E aí eu comecei no ano seguinte a cursar o marketing, em 2004, e cursei até 2008. Como eu trabalhava com vendas, enfim, as marketing era o meu business, né? Seria o meu negócio. E aí a Flávia começou a me tratar mal, começou a ficar estranha comigo, indiferente, eu já estava muito mal ali naquele lugar. E aí eu decidi ir na Universal naquele dia, fui para a Igreja Universal, fui, orei, conversei com Deus e falei que ia saber daquela situação, não aguentava mais ser humilhada pela Flávia,
ser ridicularizada, ser isso e aquilo. Passei por muitas coisas ali. O ambiente era ótimo, mas eu era muito maltratada. Eu era muito humilhada, né? E aí eu conheci uma pessoa na igreja, estava do meu lado, assim, sentada. Ela falou, eu contei a situação pra ela, nem conhecia. Aí ela falou, não, você tem que ligar pra sua família, você tem que voltar pra casa dos seus pais, da sua avó, não sei o quê, não. Você tem família, você não precisa passar por isso não sei o quê. Aí eu peguei tudo que tava na Flávia, levei pra casa dessa mulher, que eu não lembro o nome dela. E aí liguei pro meu tio Henrique. Contei a situação pra ele. Ele, não, você tá louca, não sei o quê, é pra casa da sua avó. Aí foi lá na Taquara, me buscou com todas as minhas roupas, era tudo que eu tinha, e me levou pra Copacabana. Eu morei um tempo com a minha avó, depois me reconciliei com a minha mãe. Então foi assim, foi esse período assim de muita escassez, mas eu estudava muito, né? Eu ficava ou no bate-papo, ou estudando, lendo livro. Já li mais de 150 livros. E aí foi quando em 2004 eu entrei pra faculdade. E aí eu saí da casa da minha avó em Copacabana, fui morar com meu pai e comecei a trabalhar com eventos. Aí morava ele, minha madrasta e uma irmã. Eu tenho mais uma irmã. Tenho a Larissa, que é minha irmã por parte de pai, mas a gente não tem contato. Eu fiquei morando com o papai me levava pro ponto. Aí fiquei ali trabalhando 2 anos naquela empresa, quando eu fui demitida da última empresa, porque a empresa quebrou. E aí eu tinha sido contratada 3 meses antes, saí de uma empresa que eu tinha um bom cargo, fiz uma escolha, pedi demissão, migrei para essa, que tinha uma promessa melhor, de um cargo melhor, de gerência. Mas aí a empresa já estava quebrando, e 3 meses depois eles acharam que em 3 meses eu ia conseguir solucionar a carteira de clientes da empresa, mas não foi o suficiente. Eles quebraram, me mandaram embora, eu virei sacoleira e nail designer, fazia unhas. Eu lembro quando eu estava já estabilizada, que eu já estava vendendo bolsa, óculos, carteira, fazendo unha em casa pra caramba, e ganhando super bem, ganhando tipo 14 mil, 10 mil, 12 mil, só vendendo as coisas de São Paulo e fazendo unha, né? Aí o Roberto me ligou, o dono da empresa, um dos sócios. Priscila, eu quero que você volte, a gente conseguiu se reestruturar. Eu falei, pô, agora, cara? Agora eu não volto mais, não. Trabalhar no centro da cidade, todo dia de frescão, voltar, maior trânsito. Agora eu tô muito bem, tô ganhando bem, montei meu negócio. Eu tinha Orkut na época, eu criei minha logomarca, que era Réplica Boutique. Eu tinha o Orkut, tinha depoimento das minhas clientes. Eu ia pra São Paulo todo mês comprar as coisas. Meu tio Luiz, minha avó, me emprestou dinheiro no início, né? Porque eu não tinha... Eu saí, tinha pouca FGTS, porque eu tinha acabado de pedir demissão de uma, né? Então, meu tio me emprestou na época 3 mil, eu fui pra São Paulo, comprei daqueles 3, eu fiz 9. Aí devolvi os 3 pra ele, fiquei com 6, aí dos 6 investi 6, aí fiz 12, fiz 18, aí fui indo assim. E aí, enquanto eu ficava naquele período que o meu estoque acabava, eu fazia a unha daquelas clientes que compravam bolsa. Primeira linha de crédito que ganhei com 2008, eu parei de levar sacola no ombro, no ônibus, para vender nas clínicas de Nova Iguaçu. Eu tinha uma cabine UV, o gel e as coisas da Fingers para fazer unha em domicílio, que o gel, às vezes, ele endurecia com o UV do sol. Então eu tinha que botar numa coisa térmica para não chegar na cliente com gel duro. Maior doideira, né? Então, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo, né? Até eu me descobri de fato na estética. Então já passei por muitos pontos, assim, eu digo profissionais, né? Mas em todas essas experiências que eu vivi, foram muito boas para mim. Trabalhei não sei quantos, 2 ou 3 anos em loja de lingerie, era uma das melhores vendedoras, sempre muito atacada, tô acostumada com ataque. Ser o melhor é você colocar a ponta do prego fora da parede. Isso é o melhor. Imagina uma parede e um prego que está sobressalente. É o vencedor, é o melhor. Porque ele, diante de uma parede cheia de pregos, ele é o que está se destacando, porque ele não está preso à parede 100%. Porque ele é tão profundo, que ninguém consegue colocar ele um pouco mais para dentro, para se igualar aos outros. E por isso que vem o ditado que prego que se destaca leva a martelada. Então eu sempre levei martelada, porque eu sempre fui às cabeças, era a melhor vendedora de todas as lojas que eu passei. Recebia prêmios de melhor vendedora, prêmios de reconhecimento, atendimento ao cliente. Eu era muito boa no marketing de fidelização, indicação. Usava tudo que aprendi na faculdade nos negócios que eu trabalhava. Então, todos os ataques que eu sofri, eu já estava preparada para eles. Os primeiros foram difíceis. Você tomar rasteira das pessoas que você convive todos os dias na loja, é difícil. Mas depois você vai aprendendo a lidar. E entende que quem fala mal de você, fala mal pelas costas. Se fala mal pelas costas é porque ele está atrás de você. Então, isso incomoda.
Ele estar atrás de você incomoda, por isso que ele fala mal de você pelas costas. E quando eu comecei a entender que eu era o prego na parede que me destacava e todos estavam atrás de mim, era óbvio que eu seria o alvo do martelo e da inveja dos outros pregos. E por mais que eu tenha sofrido vários ataques, por mais que eu tenha sofrido várias acusações, por mais que eu tenha passado por várias marteladas e pedradas e tudo, eu continuo dando frutos. A carreira de lash designer, ela mudou a minha vida. Na verdade, ela proporcionou tudo que eu vivo hoje. Eu vivo de cílios, né? Eu vivo de todos os frutos que o cílios me gerou, tanto de clientes como de alunas. Então, a carreira de lash designer é uma carreira que está em ascensão, muito, muito, muito distante de estar superlotado, saturado. O mercado está saturado de profissionais ruins, profissionais capacitadas, profissionais comprometidas, que estudam, que buscam conhecimento, que frequentam eventos, que têm bom networking, que buscam evoluir, buscam o próximo nível. Como eu busquei, foram 55 certificados ao longo da carreira, mais de 30 eventos como palestrante ou como congressista, nacional e internacional, para chegar onde eu cheguei. Então, se você se comprometer a ter uma carreira de lash design rica, milionária, você consegue. Porque eu consegui. Quando alguém consegue alguma coisa dentro daquele nicho, mostra para você que existe possibilidade. Se alguém conseguiu, então eu também consigo, porque existe um caminho, existe um mercado e existe dinheiro circulando por aí acerca disso. Então, se fulana conseguiu fazer uma live, eu consegui fazer uma live dia 31 de agosto de 2021 com 2.500 pessoas. Então, se eu conseguir fazer uma live dentro do mercado lash para 2.500 pessoas, outras pessoas também são capazes de fazer. Se eu conseguir faturar R$1 milhão em um ano com cursos online no mundo lash, você também é capaz de fazer. Se eu conseguir faturar R$30 mil na minha casa, em casa, atendendo de segunda a segunda, você também consegue fazer. Se eu conseguir ser pioneira, se eu conseguir criar o capping brasileiro, se eu conseguir ser precursora na cristalização, se eu conseguir desenvolver um método de preenchimento express, se você for livre, não se engessar dentro daquilo que te falam, a informação ela vai chegar até você de diversas fontes, de diversas formas. É você sintetizar isso, é você analisar isso, fazer seus próprios experimentos, seus próprios testes e ver o que funciona para você, o que é melhor para você. Você também consegue criar métodos, criar estilos, criar coisas dentro do negócio para que ele possa crescer, para que você possa também desenvolver a sua própria metodologia de trabalho, seja com equipe, seja treinando pessoas, seja no procedimento, na agilidade, no volume, na retenção. O mundo lash está nascendo ainda, está crescendo. De 2015 começou a expandir, começou. 7 anos de mercado é um bebê. Quantos anos tem o mercado de manicure, de cabeleireiro, ainda não está saturado? Existem mulheres que ainda nem conhecem o que é ter extensão de cílios. Existe muita gente na sua cidade que nunca nem ouviu falar em extensão de cílios. Isso é um problema? Não. Isso é a solução, como foi para mim em 2009 para 2010. Quando ninguém conhecia, quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. Se ninguém conhece alguma coisa, então eu vou ser a pessoa que vou falar sobre isso e vou elevar o nível de consciência das pessoas. Então o mercado lash é não só um mercado promissor, como um mercado milionário. Vai depender do quanto você se esforça, do quanto você empenha, do quanto você se dedica, escolher os mentores certos, ou um mentor que você se identifique e se conecte, para que você possa fazer esse trajeto que eu fiz em 13 anos, em 1, 2 anos. Um conselho que eu daria para toda mulher que se identifica com a minha história, por exemplo, mãe, solteira, quantas coisas eu já fiz, quantas profissões já passei, até que eu me apaixonasse por uma, que eu encontrasse em uma um propósito. Eu encontrei nos cílios um propósito. E depois que eu encontrei nos cílios um propósito, encontrei um outro propósito, que é ensinar outras mulheres a ter uma vida em abundância como eu tenho, que é educar, transformar a sua realidade de hoje, a sua condição, tirar você da condição que você tá, seja infeliz no seu trabalho, seja
não encontrei ainda algo que eu ame, ou seja, eu preciso realizar meus sonhos, eu quero realizar meus sonhos, eu quero dar uma vida melhor para os meus filhos, eu quero comprar uma casa, eu quero ter o carro dos meus sonhos, eu quero fazer uma plástica, eu quero levar meu filho para o Beto Carreiro, para Disney, ou para a cidade vizinha, eu quero fazer uma viagem internacional, quero conhecer tal país ou tal cidade. Então, se você quer conquistar coisas, o mercado de lash designer é um dos mercados mais promissores dentro da área de estética, porque ele exige manutenção, dependendo da técnica que você vai utilizar, tem recorrência, você não precisa ter um volume muito grande de clientes, mas clientes fiéis a você, para que você tenha uma renda mensal fixa. Eu tenho centenas de alunas que hoje faturam mais de 10 mil reais em 30 dias. 10 mil reais é um bom salário para você? Com 10 mil reais mensais, você realizaria os sonhos que você quer, desejos mais íntimos do seu coração? 5 mil reais é um bom número? 3 mil reais? Qual é o bom número para você? 50 mil? 100 mil? Depende do tamanho do seu sonho. Mas eu posso te dizer que 1.000, 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1 milhão é possível, porque eu já faturei. E se eu já cheguei a faturar isso, você também consegue. Você só precisa seguir o caminho da educação, buscar conhecimento, se aperfeiçoar, não se engessar, olhar para as coisas novas, para as novas tecnologias e olhar com um olhar de oportunidade e não de agressão ou não de ataque ou de, nossa, vem uma coisa nova por aí, eu repudio, eu não aceito, eu estou engessada na técnica que eu pratico. Aberta às oportunidades, às novidades, às novas tendências, aos novos produtos, a novas técnicas, sempre preservando a saúde ocular das suas clientes, oferecendo uma informação limpa, completa para os seus alunos, suporte, você vai conquistar tudo aquilo que você deseja. Porque o segredo do sucesso e da abundância é servir. Você serve quando você faz um cílios bem feito para aquela mulher com baixa autoestima, se sentindo feia, traída, agredida, abandonada. Você serve quando você dá emprego, possibilidades, ou ensina uma profissão para uma mulher que é uma mãe solteira, ou está no início da vida e não sabe o que fazer, ou para aquela mulher que acabou de se divorciar e nunca fez nada na vida, ou para aquela mulher que acabou de ser demitida de um emprego de anos. Lash design, cílios, salvou mulheres da depressão suicida, crises de ansiedade, baixa autoestima e devolveu a elas amor, prosperidade, abundância, realização de sonhos, liberdade. Liberdade financeira, quando a gente fala de procedimento. E liberdade geográfica, porque você pode fazer cílios em qualquer lugar do mundo. E liberdade de tempo, você faz o seu horário. Se você educa, você também tem as 3 liberdades: financeira, tempo e geográfica. Se educa no digital, então, nem o céu é o limite. Temos a galáxia. Então, essa é a mensagem que eu tenho para passar para você que está perdida, não sabe direito o que quer fazer. Experimente se tornar uma lash designer. Descubra uma nova paixão, um novo amor. Descubra um propósito nessa transformação de olhares, nessa transformação de vidas. E quando você descobrir o propósito, você nunca mais vai trabalhar um dia sequer. As pessoas me perguntam se eu vou me aposentar. De quê? Se eu não trabalho. Tudo isso que eu faço hoje, para mim não é trabalho. É o que eu amo fazer. Então eu não me vejo não fazendo isso. Aposentada sem fazer o que eu amo fazer, mas com responsabilidade, não como um hobby. Amor com responsabilidade, com dedicação. Me aposentar para quê? Só se eu trabalhasse com algo que eu não gosto. Então eu rezo para aqueles 35 anos passarem logo e me aposentar. Mas não é o meu caso. Desde que eu descobri o amor pelos cílios, desde que eu descobri o amor por educar, desde que eu descobri o amor por transformar e empoderar mulheres empreendedoras de todas as esferas, eu parei de trabalhar. Eu passei a me divertir e ainda ganhar dinheiro com isso. E mudar a minha vida através da transformação de outras pessoas. Então o conselho que eu tenho para te dar hoje é: invista em você, invista em algo que você ama e faça testes, experimente. Vem conhecer a carreira dos cílios. Através da minha vida, eu posso te garantir que dá dinheiro sim.